Oi, meu nome é Jefferson e nesse vídeo nós iremos tratar sobre o procedimento comum. Vou começar falando sobre a diferenciação entre procedimento comum e procedimento especial. O procedimento comum, ele está previsto no Código de Processo Penal, só que ele é aplicado de forma residual. Então ele vai ser aplicado sempre que não houver nenhum procedimento especial contido lá no CPP ou em alguma lei extravagante. Já o procedimento especial, ele é todo aquele que está previsto no Código de Processo Penal e em leis extravagantes, que para hipóteses legais específicas, ou pela natureza, ou pela gravidade, essas infrações, né, esses tipos penais, eles vão merecer ser tratados, né, ser tramitados de uma forma diversa. E nesses casos nós temos os crimes dolosos contra a vida, temos os crimes contra a honra, os crimes falimentares, os crimes contra a propriedade material e os crimes praticados pelo funcionalismo público. Vou começar falando sobre as modalidades do procedimento comum. O procedimento comum, ele divide-se em procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. O procedimento será ordinário quando a pena máxima em abstrato do crime for igual ou superior a 4 anos. Esse procedimento ele se inicia com a denúncia do réu, no caso de ação penal pública, ou com a queixa-crime, no caso de ação penal privada. As partes nesse procedimento podem enrolar até 8 testemunhas e a audiência deverá ocorrer no prazo de até 60 dias, que em regra haverá uma única audiência. Já o procedimento será sumário quando a pena máxima em abstrato for superior a 2 anos e inferior a 4 anos. Aqui nesse procedimento, o limite de testemunhas que podem ser arroladas é de 5 testemunhas, porém ele segue o mesmo procedimento e as mesmas regras do procedimento ordinário, com exceção do prazo para que a audiência seja realizada, que no caso do procedimento ordinário era de 60 dias, né? É de 60 dias. Aqui no procedimento sumário, o prazo é de 30 dias. E por fim, nós temos o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele não está previsto no Código de Processo Penal, mas tem a sua previsão lá na Lei 9.099, que trata sobre os juizados especiais. O procedimento sumaríssimo, ele é utilizado quando há infrações penais de um menor potencial ofensivo. Quais são essas infrações penais? São os crimes que apresentem uma pena máxima abstrata não superior a 2 anos e as contravenções penais. Aqui no procedimento sumaríssimo, o número de testemunhas ele não tem nenhum limite estipulado, diferente do ordinário e do sumário, que tem um limite. Então, em regra, é utilizado o limite de 5 testemunhas e, em alguns casos mais complexos, o limite de 8 testemunhas. Aqui no procedimento sumaríssimo, após o oferecimento da denúncia, o juiz ele designa uma audiência de instrução e julgamento, e nessa audiência una, a defesa ela vai apresentar a sua defesa prévia. Aqui nesse mesmo momento, o juiz ele vai já analisar a defesa, ele vai dizer se rejeita ou se aceita essa defesa. Se ele rejeitar, a parte ela vai ter um prazo de até 10 dias para interpor o recurso. E se o juiz aceitar, então vai acontecer a oitiva de testemunhas, o interrogatório e os debates orais. Depois de realizada a audiência, o juiz ele vai proferir a sentença, esta que pode ser recorrível por apelação no prazo de até 10 dias, ou também poderão ser oferecidos embargos de declaração no prazo de até 5 dias. Agora eu vou falar sobre as fases do procedimento ordinário. A primeira delas é o oferecimento da denúncia ou da queixa. Após oferecida a denúncia, ela irá para a conclusão do juiz, que poderá receber, caso esteja cumprido todos os requisitos constantes lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz que tem que ter a materialidade e a autoria do crime, né? E nesse caso vai caber o habeas corpus, ou essa denúncia e queixa-crime, ela poderá ser recusada, poderá ser rejeitada, conforme a determinação lá do artigo 395 do Código de Processo Penal, que diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, esses são os 3 casos em que a denúncia ou a queixa-crime podem ser rejeitadas. E caso haja a rejeição dessas peças, pode ser interposto um recurso em sentido estrito. Boa noite,
Meu nome é Andrew e hoje eu vou conversar a respeito sobre a rejeição da peça inicial e sobre a citação, conforme estão previstos no artigo 395 e 396 do Código de Processo Penal. Bom, antes de começar, o artigo 395 do Código de Processo Penal contém 3 incisos e eu vou detalhar um por um. Bom, o inciso 1 tem a inépcia manifesta, o inciso 2 é a falta de pressuposto ou condição da ação, e o inciso 3 é a falta de justa causa. Bom, a inépcia manifesta, ela não é uma hipótese de arquivamento de inquérito policial, tanto que a falta dela é imputada ao membro do MP, já que a denúncia oferecida ela não descreve o fato criminoso em suas circunstâncias. Então, para que a denúncia seja inepta, cabe ao membro do MP apontar os fatos que permitem ao acusado ter seu direito de ampla defesa. Bom, o inciso 2, que é a falta de pressuposto ou condição da ação, nada mais é que é a falta de requisito indispensável à constituição válida e regular do processo, que, conforme a doutrina, os pressupostos processuais são o juiz, a demanda e as partes. Agora, se faltar qualquer condição da ação, a saber, a legitimidade, tem que saber a legitimidade para a causa, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a justa causa. E sendo assim, o Ministério Público ele deverá arquivar, ele deverá requerer o arquivamento. O Ministério Público ele deverá requerer o arquivamento. E por último, o último inciso do artigo 395 do Código de Processo Penal, que é a falta de justa causa, o inciso 3, que a falta de justa causa nada mais é que é a falta de lastro probatório mínimo capaz de deflagrar a denúncia e o requerimento para arquivar o inquérito policial e constitui, assim, uma opção lógica para o oficial de justiça. Agora, o inciso 2 e 3 do artigo 395, que é a falta de pressuposto e a falta da justa causa, eles abrem margem para que o promotor de justiça ele requeira o arquivamento do inquérito policial, em vez de oferecer uma denúncia. Bom, esse foi o artigo 395 falando sobre rejeição da peça inicial, e agora eu vou falar sobre a citação, que está no artigo 396 do Código de Processo Penal. Eu vou ler o artigo, vou ler o parágrafo único, vou conceituar o que é citação e falar sobre a classificação dele, que ele é classificado por citação por hora certa, citação real e citação ficta ou presumida. Bom, o artigo 396 dispõe que, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo máximo de 10 dias. E no seu parágrafo único dispõe que, no caso de citação por edital, que é muito comum no âmbito de processo civil, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Agora falando sobre o seu conceito, a citação é o ato pelo qual se completa a relação processual, convocando assim o réu a integrar o polo passivo da lide, momento pelo qual se dá o direito ao acusado, o direito ao contraditório e seu direito de ampla defesa. E sobre a classificação, tem a classificação real, que é aquela classificação quando o oficial de justiça entrega nas próprias mãos a citação para o réu. Tem a citação ficta ou presumida, que ele ocorre através de edital, que é muito comum no âmbito do processo, que é muito comum no âmbito de processo civil, e
a citação por hora certa, ela ocorre o seguinte: quando o oficial de justiça ele procederá à citação, se por 3 vezes ele procurar o acusado e ele suspeitar que o acusado está se escondendo, ele vai intimar qualquer pessoa da família ou o vizinho próximo. E é isso. Olá, meu nome é Maicon e, dando continuidade ao assunto, vou falar sobre a resposta escrita e suas alegações. A resposta escrita nada mais é do que um meio de defesa do acusado. O juiz, depois de recebido a queixa ou a denúncia, fará a citação, ele vai receber essa queixa, essa denúncia e fará a citação desse acusado. E esse acusado deverá fazer essa defesa de forma escrita, uma resposta escrita, como o próprio nome diz, para poder sustentar tudo aquilo que ele acredita que vai subsidiar a sua defesa, para sustentar seus convencimentos de defesa. Anteriormente, esse instituto ele era facultativo, porém com a Lei 11.719 de 2018 passou a ser obrigatório. Então o juiz deve fazer essa citação, como o acusado deve fazer essa resposta escrita. É como o verso 396, que foi instituído por essa lei. Nos procedimentos do ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, a receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, no prazo de 10 dias, de forma escrita. Ou seja, deverá fazer de forma escrita no prazo de 10 dias. No 396A, fala sobre o que ele deve alegar nessa resposta, que é a resposta. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo o que lhe interessa à sua defesa, oferecer documentos de justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, que é 8 para o rito ordinário e 5 para o rito sumário, fazendo a intimação dessas testemunhas quando necessário. Da primeira parte, sobre arguir as preliminares, ele pode alegar algumas situações que o juiz deve reconhecer elas ou não assim que recebidas, essa resposta. Ele pode alegar, por exemplo, a incompetência absoluta do juízo, em razão da pessoa, da matéria ou da função. Também pode alegar a rejeição da denúncia, que é uma situação no 395 do Código Penal, que fala sobre a denúncia ou queixa ser rejeitada nas seguintes hipóteses: for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal e faltar justa causa para o exercício dessa ação penal. Também pode alegar uma das preliminares da nulidade da citação, quando não foi seguido corretamente o meio de citação desse acusado, quando deixou de citar, por exemplo, ou quando foi citado de forma adversa do que versa o processo penal. Também pode alegar nulidade da prova ou do elemento produzido no inquérito policial, como por exemplo uma escuta telefônica que foi ilegalmente posta na linha dele e foi escutada. Ele pode alegar ali preliminarmente: juiz, a situação aqui é legal, então esse daí é um argumento meu de defesa, acolha por favor. Então, das nulidades ele pode alegar também de acordo com o artigo 564, abordando os princípios e situações. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência ou suspeição suborno do juiz, por legitimidade das partes, por falta das fórmulas e dos elementos dos termos seguintes do inciso 3º, e por omissão da formalidade que constitui o elemento essencial do ato. Então essas são as preliminares que ele pode alegar em sua resposta escrita, podendo o juiz acolhê-las ou não. Dando continuidade ao assunto, vou falar agora sobre a absolvição sumária do acusado. A absolvição sumária também foi instituída pela Lei 11.719 de 2018 e também é conhecida como um julgamento antecipado da lide. O juiz, depois de recebido a resposta escrita do acusado, deverá observar uma das seguintes hipóteses do 397, que é onde é versado sobre a absolvição sumária. O 397 diz: após o cumprimento do disposto no artigo 396-A, que é a resposta escrita do réu, e parágrafos desse código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar uma das seguintes hipóteses de excludente, que é, no inciso 1º, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude; no inciso 2º,
a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. No inciso terceiro, quando o fato narrado não constitui crime, ou seja, uma excludente de atipicidade, de tipicidade, aliás. E no inciso 4, é uma causa extintiva de punibilidade. Nessas hipóteses, o juiz, depois de reconhecido, fará a absolvição sumariamente do réu. É isso. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Larissa e eu irei falar sobre a audiência de instrução. Bom, a audiência de instrução, ela é uma sessão que ocorre de portas abertas e ela é presidida por algum órgão jurisdicional com a presença de testemunhas, de réus, de advogados, de auxiliares da justiça, e ela tem o objetivo de debater e decidir a causa. Conforme o artigo 400 do CPP, a audiência de instrução ela deve ser realizada no prazo máximo de 60 dias. Vítimas das testemunhas, aberta a audiência por ordem, o juiz ele vai colher o depoimento das vítimas, depois das testemunhas de acusação e, por último, das testemunhas de defesa. De acordo com o artigo 210, na realização dessa audiência, as testemunhas elas deverão estar afastadas uma da outra antes e durante o depoimento para que não haja interferência quando elas forem falar. O artigo 401, ele fala que serão asseguradas até 8 testemunhas, tanto para a defesa quanto para a acusação. Lá, o juiz ele ouve o querelado ou o réu acerca da sua versão nos fatos e procura saber mais sobre a vida pessoal dele. O interrogatório ele é constituído de duas partes. A primeira, ela diz respeito à pessoa do acusado, e a segunda aos fatos criminosos que foram imputados na denúncia ou queixa. E quanto a esta parte da denúncia e da queixa, ele tem o direito de permanecer calado e o juiz deve, antes de tudo, ouvi-lo e alertá-lo sobre esse direito que ele tem. O interrogatório ele é feito momentos depois que as vítimas e as testemunhas são ouvidas. O interrogatório ele precisa ser feito obrigatoriamente na presença de um defensor constituído ou dativo, e ele é assegurado que momentos antes de ser interrogado, ter uma conversa com o seu defensor para que o defensor o auxilie nas possíveis perguntas que irão ser feitas no momento que ele irá ser interrogado. O requerimento das diligências ocorre assim que terminado o interrogatório, ou seja, uma das partes poderão requerer essa diligência, cuja a necessidade dela tenha origem de circunstâncias ou fatos apurados na hora da instrução. E aí fica facultado ao juiz de ofício determinar, durante essa instrução ou antes de proferir a sentença, a realização dessas diligências para sanar essa dúvida que foi levantada no momento da instrução. Nada essa diligência, sendo ela concedida, a audiência ela será declarada encerrada sem que as partes façam as alegações finais. E essas alegações finais elas serão feitas por meio de memoriais assim que realizada a diligência. E aí elas terão um prazo de 5 dias para poder fazer isso, e dentro do prazo de 10 dias o juiz ele proferirá a sentença. Estará finalizada essa instrução. E daí ele dará a palavra para as partes apresentarem as suas alegações finais, e elas terão um prazo de 20 minutos, tanto para a defesa quanto para a acusação, e ela poderá ser prorrogável por mais 10 minutos, e logo em seguida, quando acabar, será proferido a sentença. O procedimento sumário ele é adotado quando a sanção máxima ela for combinada ao crime que for inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E para isso, ele tem algumas fases procedimentais. A primeira delas é o recebimento da denúncia. A segunda vem a citação do acusado. A terceira é a resposta escrita. E a quarta é a decisão em torno se será absolvido ou se terá o prosseguimento do caso, que logo em seguida, se for, ele será marcada a audiência. E por último, o quinto procedimento será a audiência com a oitiva de testemunhas, que
que será interrogado, vai ter o debate das partes e o julgamento. O número máximo de testemunhas que a parte pode arrolar é de 5. E o prazo para que o juiz ele realize essa audiência após receber a resposta escrita do acusado é de 30 dias. E também o procedimento sumaríssimo. Esse procedimento ele está amparado na Lei 9.099 do ano de 95 e ele é referente a temas sobre juizados especiais criminais e as infrações de menor potencial ofensivo. Essas infrações de menor potencial ofensivo são os crimes em que a lei ela culmine pena máxima não inferior a 2 anos, cumulado ou não de multa. E para concluir o assunto, vem a audiência preliminar. Essa audiência preliminar ela é realizada no mesmo dia que cometida essa infração penal, em observância que ela tem um menor potencial ofensivo, e o artigo 72 da mesma lei, da Lei 9.099, fala que ela precisa ser feita na presença de um juiz, de um conciliador, da vítima e do autor dessa infração, e que esse autor da infração ele precisa do seu defensor, que é constituído ou nomeado pelo juiz para esse ato. E aqui foi o nosso trabalho e eu concluo a nossa linha de raciocínio.